Ele planejava o assassinato antes de decidir quem ia morrer. Existe uma pergunta que o FBI nunca respondeu oficialmente. Não por falta de investigação, não por falta de recursos, mas porque a resposta, se existir, está enterrada em algum lugar nos Estados Unidos, dentro de um recipiente impermeável envolto em plástico, esperando por alguém que talvez nunca chegue. Pense nisso por um segundo. Enquanto você acorda amanhã, enquanto faz qualquer coisa absolutamente comum, existe uma probabilidade real, documentada, admitida por uma agência federal, de que haja material preparado para um crime que ainda não aconteceu, enterrado em algum ponto do mapa americano, sem vítima definida, sem data marcada, sem nenhum rastro que leve a lugar nenhum. Esse não é o começo de uma ficção. Esse é o inventário não encerrado do caso Israel Keyes. Israel Keyes operou por mais de uma década nos Estados Unidos sem que ninguém soubesse o que ele era. Não porque fosse invisível. Não porque carregasse qualquer sinal de alerta que os manuais de criminologia ensinam a identificar. Ele era funcional, organizado. Trabalhava, pagava contas, criava a filha, entregava projetos dentro do prazo e enterrava kits de assassinato em estados que ainda não havia visitado. O que torna Israel Keyes diferente de qualquer caso que você já assistiu não é o número de vítimas, não é a crueldade do método, é a arquitetura. É o fato de que ele construiu um sistema completo antes de decidir usá-lo, sem alvo, sem motivo, sem nenhuma das variáveis que os investigadores usam para reconstruir um crime depois que ele acontece. Quando o FBI finalmente o encontrou, em 2012, não foi porque investigou bem, foi porque ele permitiu, e mesmo depois de preso, mesmo depois de confessar, mesmo depois de descrever o método com uma precisão que os agentes descreveram como perturbadora, o FBI declarou algo que nenhuma agência federal deveria precisar dizer sobre um caso encerrado. Que não entendia completamente o que havia documentado. Keyes morreu em dezembro de 2012, na própria cela, antes de revelar todos os casos. O que ele carregava foi enterrado com ele. Parte do que o FBI documentou está disponível. Parte permanece sob sigilo sem prazo de liberação definido. Este episódio cobre o que foi liberado, o que os investigadores admitiram em público e o que os arquivos revelam quando você lê o que está escrito nas entrelinhas. A maioria dos assassinos começa pelo ódio, pelo impulso, pela oportunidade. Existe uma vítima primeiro. Existe um motivo primeiro. Existe alguma coisa que quebra, que transborda, que empurra alguém além de um limite. Israel Keyes não funcionava assim. O que ele construiu ao longo dos anos 2000 não tinha vítima no centro. Não tinha nome, não tinha rosto, não tinha nenhuma pessoa específica que ele precisava eliminar. O que ele construiu era um sistema. E um sistema, por definição, funciona independente de qualquer variável humana. Pense no que isso significa na prática. Enquanto a criminologia inteira está estruturada em torno da relação entre agressor e vítima, enquanto todos os perfis comportamentais do FBI partem do princípio de que existe alguma conexão, algum gatilho, alguma lógica que conecta um crime ao contexto em que acontece, Keyes removeu essa variável completamente. Não havia contexto. Havia preparação. Os kits que ele enterrava continham materiais específicos, cordas, armas, itens para contenção, itens para encobrir rastros. O conteúdo variava, mas a lógica era constante. Tudo o que seria necessário para executar um crime estava depositado no local antes que qualquer decisão sobre o crime tivesse sido tomada. Ele viajava, escolhia pontos em estados diferentes, enterrava os kits em locais mapeados previamente, voltava para casa, retomava a rotina, continuava administrando a empresa, criando a filha, existindo como qualquer outra pessoa existe, e esperava. Não havia prazo. Não havia pressão interna documentada. Havia apenas o sistema em estado de latência, distribuído geograficamente por um mapa que só ele conhecia completamente. O que os agentes que trabalharam no caso descreveram nas entrevistas liberadas não é a frieza do método. Frieza é uma característica conhecida.
com classificação comportamental. O que eles descreveram é diferente. É a ausência de qualquer estrutura motivacional reconhecível. A pergunta que orienta qualquer investigação criminal é: por quê? Por que essa vítima? Por que esse lugar? Por que esse momento? Case tornou essa pergunta inaplicável antes que qualquer crime acontecesse. Quando o sistema era ativado, o porquê era irrelevante. O sistema já existia. A vítima seria quem estivesse disponível. Isso não é psicopatia no sentido clínico convencional. Psicopatas têm motivação, têm desejo, têm alguma coisa que estão buscando. O que Case demonstrou é uma categoria diferente de funcionamento, que os investigadores tentaram classificar e não conseguiram encaixar em nenhuma estrutura diagnóstica existente com precisão satisfatória. O sistema era o fim em si mesmo, e o sistema estava distribuído por um país inteiro, esperando em locais que o FBI passou anos tentando mapear, e nunca mapeou completamente. O que o FBI conseguiu reconstruir a partir das confissões parciais e das investigações de campo realizadas entre 2012 e 2014 indica que Case depositou kits em pelo menos 5 estados americanos ao longo de aproximadamente uma década: Alasca, Nova York, Vermont, Texas, Oregon. Os investigadores trabalharam com a hipótese de que o número real era maior. Case não confirmou nem negou. Forneceu coordenadas aproximadas para alguns depósitos. Recusou-se a fornecer para outros. A recusa não era aleatória. Ele mantinha o mapa completo na própria cabeça e liberava fragmentos de acordo com critérios próprios, que os agentes tentaram decifrar e nunca decifram completamente. O conteúdo dos kits variava por localização, o que indica que Case planejava tipos diferentes de operação para contextos geográficos diferentes. Não havia um crime genérico. Havia crimes calibrados para ambientes que ele havia estudado previamente. Cada depósito era uma decisão de logística, e Case era profissionalmente um homem de logística. Administrava obras, coordenava equipes, materiais, prazos, fornecedores. A mesma inteligência operacional que tornava a empresa funcional estava sendo aplicada, em paralelo, para construir uma infraestrutura de crime distribuída por um país inteiro. O FBI utilizou as coordenadas fornecidas por Case para realizar buscas de campo. Alguns kits foram localizados. O que está descrito nos documentos liberados confirma o nível de preparação. O que permanece sob sigilo ou simplesmente não foi encontrado é o que os investigadores continuam chamando, nos poucos registros públicos disponíveis, de problema em aberto. Problema em aberto significa que o inventário não está fechado. Significa que existe uma quantidade não determinada de kits que Case depositou, que ele não revelou, que as buscas de campo não localizaram e que continuam onde foram deixados, em algum ponto do mapa americano, sem prazo de validade, sem deterioração suficiente para torná-los inoperantes, esperando por uma variável que Case removeu da equação antes de morrer. A variável era ele. O sistema não precisa dele para existir. E o sistema, até onde o FBI pode determinar com os dados disponíveis, ainda existe. Se você tivesse contratado Israel Case para reformar a sua casa, provavelmente teria ficado satisfeito. Ele entregava dentro do prazo, cobrava o combinado, aparecia nos dias marcados. Os clientes que o FBI contactou depois da prisão descreveram um profissional competente, pontual, sem nenhuma característica que justificasse qualquer memória perturbadora. Nenhum sinal, nenhuma estranheza, nenhuma memória de um momento sequer em que algo pareceu errado. A empresa se chamava Case Construction. Operava formalmente com registro, contratos, notas fiscais. No Alasca, onde Case vivia com a filha, ele era conhecido como um trabalhador confiável, alguém que você podia recomendar a um vizinho sem hesitar. Não como cobertura no sentido cinematográfico, mas como evidência de algo mais perturbador: a capacidade de manter dois sistemas completamente funcionais, completamente separados, sem que um contaminasse o outro em nenhum momento ao longo de mais de uma década. Os investigadores comportamentais do FBI chamam isso de compartimentalização. É um mecanismo conhecido, documentado. Mas o nível de compartimentalização que Case demonstrou
Não tem paralelo direto nos arquivos federais. Outros casos mostram pessoas com rachaduras, momentos de instabilidade, episódios em que uma vida vaza para outra. Em Keys, não há registro de nenhuma rachadura. Funcionários, clientes e vizinhos foram interrogados. O padrão das respostas é uniforme de uma forma que os próprios investigadores notaram. Ninguém tinha nada concreto a dizer, além de que ele era normal. Não normal no sentido de discreto. Normal no sentido de completamente irrecuperável como memória significativa. Ele não deixava impressão porque não havia nada para deixar impressão. A empresa também fornecia a estrutura logística que o sistema exigia. Viagens interestaduais para orçar projetos, transportar materiais, visitar fornecedores. Nenhuma ausência precisava ser justificada de forma elaborada. A própria natureza do trabalho criava um calendário naturalmente irregular, que ninguém questionava. O sistema de kits distribuídos por 5 estados foi construído dentro dessa janela de mobilidade legítima. Keys não precisava criar pretextos. O pretexto já estava incorporado na estrutura da vida que havia escolhido construir. E quando o FBI começou a cruzar as datas das viagens documentadas com os casos não resolvidos nos estados que ele havia visitado, o que encontrou foi uma sobreposição que os investigadores descrevem nos registros como significativa. Significativa, nos arquivos federais, é uma palavra com peso específico. Não significa prova. Significa que o padrão existe, que a coincidência é sistemática demais para ser ignorada e que o número de casos atribuíveis a Keys é maior do que os 11 que ele confessou. Quanto maior, o FBI não declarou publicamente com precisão. Existe um protocolo estabelecido para interrogar um suspeito confesso. O FBI tem décadas de metodologia desenvolvida especificamente para extrair o máximo de informação no menor tempo possível, mantendo a integridade legal do processo e o controle psicológico da sessão. Agentes especializados em comportamento criminal, treinados para lidar com os perfis mais complexos que os arquivos federais documentam, conduzem essas sessões com um objetivo claro. Eles fazem as perguntas, o suspeito fornece as respostas. Com Israel Keys, isso não funcionou. Não porque ele fosse evasivo, não porque mentisse ou se recusasse a falar. Keys falava. Era pelos relatos dos próprios agentes, um interlocutor surpreendentemente direto. O problema era quem conduzia a conversa. Desde as primeiras sessões, Keys estabeleceu os termos. Não de forma confrontacional, mas fornecia informação na medida exata em que decidia fornecer, sobre os casos que decidia abordar, com um nível de detalhe que julgava apropriado para aquele momento específico. E quando decidia parar, parava. Os agentes trabalhavam com um incentivo concreto. Keys havia sido preso pelo assassinato de Samantha Koenig, com evidências suficientes para garantir condenação. Mas havia indicado outros casos, outros estados, outras vítimas. A possibilidade de fechar arquivos abertos e dar respostas a famílias era o instrumento de negociação que o FBI utilizava para mantê-lo falando. Keys sabia disso e utilizou esse instrumento de forma mais eficiente do que os agentes que tentavam operá-lo. Ele negociou a pena de morte em troca de informação, negociou o anonimato da filha em troca de cooperação, negociou o formato das sessões, a frequência, os temas abordados. Cada concessão que os investigadores faziam era uma concessão que ele havia calculado extrair antes que a sessão começasse. As transcrições liberadas pelo FBI são perturbadoras por um motivo específico. Numa transcrição de interrogatório convencional, existe uma assimetria clara. Os agentes direcionam, o suspeito responde dentro dos limites que a situação impõe. A estrutura de poder é legível. Nas transcrições de Keys, essa assimetria está invertida. Há momentos em que os agentes tentam direcionar para casos específicos, e Keys simplesmente redireciona para o que havia decidido abordar naquele dia, sem confronto, sem recusa explícita, com uma fluidez que tornava difícil identificar o momento exato em que o controle havia mudado de mãos. Um dos agentes declarou em entrevista posterior:
que Keyes era o interlocutor mais difícil que havia enfrentado em toda a carreira. Não pela hostilidade, pela ausência completa de qualquer ponto de pressão psicológica que funcionasse. Os instrumentos convencionais de interrogatório operam sobre emoção, culpa, medo, orgulho, desejo de reconhecimento. Keyes não apresentava nenhuma dessas superfícies de forma utilizável. Quando os agentes tentavam acionar culpa, não havia resposta emocional identificável. Quando apelavam para o legado, para o que seria documentado sobre ele, Keyes respondia com uma atenção clínica que descrevia o próprio caso como se fosse de outra pessoa. O que ficou registrado nas transcrições é uma fração do que Keyes sabia. E Keyes sabia exatamente qual fração estava registrando. O FBI começou a construir perfis comportamentais de criminosos na década de 1970. O trabalho foi construído sobre centenas de entrevistas com assassinos condenados, sobre décadas de análise de padrões. O resultado foi um banco de dados comportamental que se tornou referência global para investigações criminais complexas. A premissa central é simples. Comportamento deixa rastro. Rastro revela padrão. Padrão permite identificação. Israel Keyes não estava nesse banco de dados. Não como indivíduo, o que seria esperado antes da prisão, mas como categoria, como tipo comportamental, como estrutura de funcionamento que o sistema havia sido construído para reconhecer. Quando os agentes da Unidade de Análise Comportamental, a BAU, receberam o caso, o que encontraram foi uma sequência de incompatibilidades que os relatórios descrevem com uma linguagem que é por si mesma reveladora. Os perfis existentes partem de motivação. Todo o sistema de classificação do FBI está organizado em torno da pergunta: o que o agressor queria? Poder, controle, prazer, vingança, reconhecimento. As categorias variam e se combinam. Mas a motivação está sempre presente como variável central. Em Keyes, a motivação no sentido que o sistema reconhece não estava identificável. O que havia era operação. O sistema funcionava, produzia resultados e continuava. Não havia escalada emocional documentada. Não havia deterioração do método ao longo do tempo, que é um dos marcadores comportamentais mais consistentes nos arquivos federais. Não havia busca por reconhecimento, que aparece em algum momento em quase todos os casos de longa duração. Keyes operou por mais de uma década sem nenhum desses marcadores. Os investigadores comportamentais tentaram aplicar as categorias disponíveis. Psicopatia primária não cobria completamente o perfil, porque psicopatas primários apresentam padrões de comportamento interpessoal identificáveis que Keyes não apresentava. Sadismo sexual não se aplicava de forma consistente, porque o método variava de uma forma que não correspondia ao padrão de escalada que o sadismo documentado produz. A categoria que mais se aproximava, segundo os registros disponíveis, era aquela que os investigadores utilizavam com mais cautela: o assassino organizado sem tipologia motivacional clara, que é, traduzido do vocabulário técnico, uma forma de dizer que o sistema de classificação não tinha onde colocar ele. Isso tem consequências práticas. Os perfis comportamentais são instrumentos preditivos, determinam onde procurar, que tipo de pessoa buscar, quais características observar. Se Keyes tivesse sido investigado antes da prisão, o perfil gerado pelos seus crimes não teria apontado para ele, porque não apontava para nenhum tipo de pessoa que o sistema sabia procurar. Se Keyes não tivesse cometido um erro operacional no caso Koenig, erro que ele mesmo reconheceu nas transcrições como uma quebra do próprio método, ele não teria sido encontrado. Não porque os investigadores não fossem competentes, mas porque as ferramentas disponíveis foram construídas para identificar um comportamento que ele não apresentava. O sistema de classificação foi revisado parcialmente com base no que Keyes revelou nas sessões. Mas a pergunta que os agentes da BAU não respondem publicamente com precisão é quanto do que Keyes não revelou teria mudado essa revisão. Há uma fotografia de Israel Keyes que circulou nos noticiários americanos depois da prisão. Ele está sorrindo. A filha está no colo.
A imagem foi tirada no Alasca entre 2009 e 2011, durante o período em que o sistema de kits já estava distribuído por múltiplos estados, durante o período em que os casos documentados já haviam acontecido. A expressão não é forçada. Não é o sorriso de alguém performando normalidade para uma câmera. É o sorriso de um pai com a filha no colo. A menina nasceu em 2005. Case a criou sozinho no Alasca, depois do fim do relacionamento com a mãe. Estava presente. Participava da escola, das atividades, da rotina diária. Os vizinhos contactados pelo FBI descreveram um pai dedicado, envolvido, sem nenhuma característica que sugerisse negligência, instabilidade ou qualquer forma de disfunção na relação com a criança. A mesma competência operacional que aplicava ao sistema, ele aplicava à paternidade. O que torna isso relevante para esse arquivo não é o choque. É a evidência clínica de algo que os manuais existentes não cobriam com precisão. A compartimentalização em Keyes não era um mecanismo de defesa. Era uma arquitetura cognitiva, uma forma de organizar a realidade em setores completamente estanques, sem contaminação emocional de um para o outro, sem o tipo de pressão interna que normalmente produz colapso ao longo do tempo. Os psiquiatras forenses que avaliaram Keyes depois da prisão encontraram um homem sem dissociação clínica no sentido diagnóstico convencional. Dissociação implica fragmentação, estados de consciência que operam sem conhecimento um do outro. Case sabia o que fazia em todos os compartimentos. Não havia fragmentação, havia organização. Fragmentação é vulnerabilidade. Produz inconsistências, momentos de confusão, comportamentos que as pessoas ao redor conseguem detectar como sinais de que algo está errado. Organização não produz nenhum desses sinais. Organização produz eficiência. E Case era eficiente em tudo que fazia. A filha cresceu sem saber. Os registros não indicam nenhum momento em que ela demonstrou qualquer percepção do que acontecia fora do compartimento em que existia na vida do pai. Quando Case foi preso, em março de 2012, ela tinha 6 anos. O anonimato dela foi um dos itens que Case negociou nos interrogatórios, e um dos poucos acordos que os investigadores honraram publicamente. O nome dela nunca foi divulgado. A localização atual nunca foi confirmada oficialmente. Nos arquivos liberados, ela aparece apenas como referência indireta, como a única coisa que os investigadores identificaram como ponto de pressão emocional real. O único compartimento que não estava completamente selado. Samantha Koenig tinha 18 anos. Trabalhava num quiosque de café expresso em Anchorage, no Alasca, chamado Common Grounds, um estabelecimento pequeno de atendimento rápido com câmera de segurança externa, pouca visibilidade da rua, uma funcionária por turno. Em 2 de fevereiro de 2012, às 18h30, Israel Case entrou no quiosque. O que aconteceu nos minutos seguintes está documentado nas imagens da câmera, nos laudos periciais e na descrição que o próprio Case forneceu nos interrogatórios com um nível de detalhe que os agentes descreveram como metódico ao ponto de ser clinicamente perturbador. Case não havia escolhido Samantha Koenig especificamente. Havia escolhido o quiosque. A seleção foi baseada em critérios operacionais. Horário de menor movimento, estrutura física que limitava a visibilidade, ausência de testemunhas diretas. Samantha estava lá porque era o turno dela. Era a variável humana dentro de um contexto que Case havia avaliado previamente como operacionalmente viável. Ela foi levada. O que Case fez nas semanas seguintes é o que o FBI conseguiu documentar passo a passo. O único caso em que o sistema operou do início ao fim, sem interrupção, com evidências físicas, testemunhos e a própria descrição de Case. Antes de partir para uma viagem já planejada, Case retornou ao local onde havia deixado Samantha. Fotografou o corpo. Manipulou a imagem digitalmente para que ela parecesse estar viva. Enviou a fotografia para a família como parte de uma tentativa de extorsão. A frieza técnica desse ato, a capacidade de tratar o que havia feito como uma variável operacional a ser gerenciada, de retornar ao local, de produzir material, de calcular o impacto da imagem sobre a família, com o objetivo de extrair dinheiro,
foi o detalhe que os agentes mencionaram repetidamente como o momento em que a extensão do que estavam lidando se tornou completamente clara. Não pela crueldade em si, pela ausência completa de qualquer perturbação emocional no processo. Case descreveu esse retorno com a mesma neutralidade com que descrevia a logística dos kits. Era uma etapa do processo, uma decisão operacional dentro de um sistema que continuava funcionando. Depois, durante a viagem, utilizou o cartão bancário de Samantha em caixas eletrônicos em diferentes estados. Os saques foram rastreados. O rosto nas câmeras foi identificado. A trilha levou ao Alasca, à empresa, ao nome. Em março de 2012, 34 dias depois do desaparecimento de Samantha Koenig, Israel Keyes foi preso no Texas durante uma abordagem de rotina. Nos interrogatórios, quando os agentes apontaram o erro operacional, Keyes o reconheceu com uma clareza analítica que os investigadores acharam mais perturbadora do que qualquer negação teria sido. Ele sabia exatamente onde havia falhado. Usar o cartão foi a única decisão que não seguiu o protocolo que havia estabelecido para si mesmo. E esse desvio específico era o único motivo pelo qual estava sentado do outro lado da mesa. Entendia que, sem aquele desvio, não haveria nenhuma mesa. 11 é o número que os registros oficiais usam. É o número que Case confirmou nas sessões. É o número que aparece nos documentos liberados como a quantidade de casos atribuídos a ele com base em confissão direta ou evidência física sólida. 11 é também o número que os próprios investigadores sinalizaram repetidamente como incompleto, em declarações cuidadosamente formuladas para não criar exposição legal desnecessária, mas inequívocas o suficiente para quem lê com atenção. Para estimar o número real, os investigadores cruzaram as viagens documentadas de Case, extraídas dos registros da empresa, recibos de combustível, transações financeiras, registros de hospedagem, com o banco de dados de casos não resolvidos nos estados visitados durante o período de operação, entre 2001 e 2012. Os documentos disponíveis descrevem a sobreposição como significativa. Descrevem casos específicos como consistentes com o método documentado de Case. O número excede o confirmado, porquanto os documentos não especificam. Mas os registros financeiros mostram padrões de gasto em estados diferentes em datas que não correspondem a projetos de construção documentados. Há períodos na linha do tempo em que Case está comprovadamente fora do Alasca sem nenhuma justificativa profissional verificável. Cada um desses períodos é uma janela. Nos interrogatórios, quando os agentes abordavam casos identificados como potencialmente atribuíveis a Case, a resposta variava. Havia casos sobre os quais ele falava com detalhe, casos sobre os quais fornecia informação fragmentada, suficiente para confirmar envolvimento, insuficiente para fechar o arquivo, e casos sobre os quais simplesmente redirecionava a conversa. O redirecionamento era sempre suave. Nunca uma recusa explícita, uma mudança de direção que os agentes reconheciam, mas não conseguiam contornar. A família de pelo menos uma vítima não identificada publicamente recebeu comunicação do FBI indicando probabilidade de conexão com Case, sem confirmação possível. O caso permanece aberto. Há outros casos com o mesmo status. O número exato de famílias nessa situação, que sabem da probabilidade mas nunca terão confirmação, porque a única fonte morreu antes de fornecê-la, é outro elemento que os arquivos não cobrem com precisão. Essas famílias estão num estado que não é luto porque não há confirmação, e não é esperança porque não há trilha ativa de investigação. É suspensão. E a suspensão não tem prazo. Case construiu esse estado de forma deliberada. As informações retidas durante os interrogatórios não eram retidas por esquecimento. Eram retidas como instrumento de controle, a última variável que ele podia manter sob gestão própria, enquanto todo o resto havia sido retirado pela prisão. E quando calculou que essa variável havia perdido valor como instrumento, encerrou o processo. Nas semanas que antecederam a morte de Case, algo mudou no padrão das sessões, não na dinâmica de controle. O que mudou foi o material que ele produzia na cela,
entre um interrogatório e outro. Ele escrevia. O material inclui anotações, fragmentos descritivos e um conjunto de textos que os investigadores classificaram internamente como poemas. Parte foi liberada pelo FBI nos anos seguintes, parte permanece sob sigilo sem prazo de liberação. A justificativa, nos documentos disponíveis, é formulada em linguagem administrativa que não especifica a natureza do conteúdo retido. O que foi liberado é suficiente para entender por que o restante não foi. Os textos não são confissões, não são descrições de crimes. São algo que os pesquisadores que estudaram o caso descrevem com consistência como perturbador por razões que não têm nada a ver com violência explícita. O que perturba não é o que está escrito, é a estrutura do que está escrito. Os textos revelam uma cosmologia interna, uma forma de organizar a existência, de atribuir significado às ações, de posicionar o que ele havia feito dentro de um sistema de valores completamente coerente nos próprios termos e completamente desconectado de qualquer referência moral externa. Não havia culpa. Isso seria esperado, dado o perfil. Mas também não havia orgulho no sentido que os investigadores conhecem, o orgulho performático do assassino que quer ser reconhecido. Esse padrão aparece com regularidade nos arquivos federais e é uma forma de motivação que os investigadores sabem identificar e utilizar. O que havia nos textos é o que os pesquisadores descrevem como distância avaliativa. Como se ele documentasse a existência de outra pessoa, analisando um conjunto de decisões com o interesse intelectual de quem examina um sistema que funcionou. Havia uma passagem específica que os investigadores comportamentais citaram em declarações posteriores, sem reproduzi-la integralmente. Decisão que é, por si mesma, um sinal sobre o conteúdo. O que foi dito sobre ela é que articula a lógica do sistema de uma forma que as sessões de interrogatório não conseguiram extrair. Que responde, nos próprios termos de Case, a pergunta que o FBI nunca conseguiu que ele respondesse diretamente. Por quê? Não porque uma vítima específica, porque o sistema como totalidade. Porque a arquitetura inteira havia sido construída e mantida por mais de uma década. A resposta está nos arquivos retidos. Não foi tornada pública. O que foi dito sobre ela, em termos escolhidos com cuidado por pessoas que a leram, é que não se encaixa em nenhuma categoria motivacional existente. Que é internamente coerente de uma forma que torna a leitura mais perturbadora do que a incoerência teria sido. Pesquisadores que solicitaram acesso via Freedom of Information Act receberam respostas que confirmam a existência do material e negam o acesso com justificativas que variam de pedido para pedido. Inconsistência que os próprios pesquisadores documentaram como incomum para material dessa categoria. Em 2 de dezembro de 2012, Israel Case foi encontrado morto na cela de detenção em Anchorage. O laudo registrou suicídio, cortes nos pulsos e estrangulamento com o material da própria cela. A combinação de métodos foi notada pelos investigadores como incomum, uma redundância que vai além do que o impulso produz, como a marca de alguém que havia planejado a ação com margem suficiente para garantir que não falharia. Case tinha 34 anos. Os interrogatórios não estavam encerrados. Havia casos abertos que dependiam da sua cooperação. Havia famílias esperando. Havia investigadores que haviam investido meses construindo uma dinâmica de extração de informação que, segundo os registros disponíveis, estava começando a produzir resultados mais substanciais nas sessões mais recentes. Tudo isso era conhecido por Case. Por isso a morte não pode ser lida como colapso. Não pode ser lida como o fim de alguém que havia chegado ao limite. Case havia demonstrado ao longo de meses de detenção uma capacidade de suportar pressão psicológica que os investigadores descreveram repetidamente como fora do padrão documentado para casos similares. Ele não estava no limite, estava no cálculo. Há algumas variáveis documentadas que contextualizam o timing. O acordo de pena havia chegado a um ponto em que os termos negociados por Case estavam sendo revisados pela promotoria. Os investigadores haviam obtido evidência suficiente em casos adicionais para reduzir a dependência da cooperação voluntária dele.
A alavancagem que havia mantido o processo nos termos que ele preferia estava diminuindo. Paralelamente, o material produzido na cela havia chegado a um ponto de conclusão. A combinação dessas duas variáveis, redução da alavancagem operacional e conclusão do registro interno, é o contexto mais provável para a decisão. Não foi desespero, foi timing, e o timing de Keyes, ao longo de toda a operação documentada, havia sido consistentemente preciso. A morte como decisão operacional deixou para os investigadores um conjunto de consequências práticas que os arquivos cobrem com linguagem que oscila entre o técnico e o que só pode ser descrito como frustração institucional cuidadosamente contida. Casos próximos de ser fechados voltaram ao status de abertos indefinidamente. Famílias que haviam sido contactadas com indicações de progresso foram informadas de que o progresso havia sido interrompido sem perspectiva de retomada. O sistema de kits não localizados continuou onde estava, porque a morte de Keyes não encerrou o sistema, encerrou apenas a única pessoa que conhecia o mapa completo. O sistema em si continuou exatamente como havia sido projetado para continuar. Autônomo. Agências federais não admitem incompreensão facilmente. A linguagem institucional do FBI é calibrada para transmitir competência, para posicionar cada caso como evidência da eficácia do sistema. No caso Israel Keyes, essa linguagem falhou em cobrir o que estava embaixo dela. A primeira admissão relevante veio de Frank Russo, o agente especial que conduziu a maior parte dos interrogatórios. Em entrevistas posteriores, Russo descreveu Keyes como diferente de qualquer suspeito interrogado em toda a carreira. Não pela hostilidade, não pela complexidade do crime, pela ausência de qualquer ponto de entrada psicológica que funcionasse. Isso é uma admissão com peso específico. Significa que o conjunto de instrumentos desenvolvidos pelo FBI ao longo de décadas foi aplicado integralmente e não produziu o resultado esperado. Significa que o sistema encontrou um caso para o qual não estava preparado. A segunda admissão está nos documentos liberados em 2013. Uma nota interna, parcialmente redigida, descreve o caso como apresentando características comportamentais sem precedente, documentado nos registros da agência. O banco de dados comportamental do FBI, construído sobre centenas de casos ao longo de décadas, não continha nenhum registro suficientemente similar ao perfil de Keyes para servir como referência útil de comparação. Isso não é lacuna menor. É uma declaração sobre os limites do sistema de classificação mais sofisticado disponível para a investigação criminal. A terceira admissão está presente de forma fragmentada. Os kits não localizados. Em nenhuma declaração pública, o FBI afirmou que todos os kits foram encontrados. O que existe é silêncio sobre o inventário final. E esse silêncio, nos arquivos, é diferente do silêncio administrativo padrão. É silêncio sobre uma questão levantada, investigada e não resolvida. É retenção, não ausência. Há ainda uma quarta admissão que não está em nenhum documento oficial, mas que está presente nas declarações de múltiplos agentes que trabalharam no caso, em contextos diferentes e ao longo de anos, convergindo para o mesmo ponto. Nenhum deles descreve o caso como encerrado nos termos em que normalmente descrevem casos encerrados. A linguagem que usam quando falam sobre Keyes é sempre prospectiva. Há referências ao que ainda pode ser descoberto. Há formulações que deixam espaço para desenvolvimentos futuros. Há resistência consistente em usar o vocabulário definitivo que o encerramento formal normalmente produz. Isso não é linguagem de caso encerrado. É linguagem de caso suspenso. Israel Keyes está morto há mais de uma década. O arquivo existe, está catalogado, aparece nos registros federais com status de caso resolvido e com o número de vítimas confirmadas. 11. E é exatamente nesse ponto que o caso diverge de qualquer outro arquivo encerrado que o FBI possui. Porque encerrado nesse caso não significa compreendido. Não significa que as perguntas centrais foram respondidas. Não significa que o inventário foi completado. Significa apenas que o único elemento que poderia ter completado esse inventário
Foi removido, por decisão própria, antes que o processo chegasse a qualquer conclusão que justificasse o uso da palavra encerrado com precisão. Os kits continuam onde foram depositados. Essa não é uma afirmação especulativa. É a conclusão direta do que os arquivos estabelecem. Buscas de campo foram realizadas, coordenadas parciais foram fornecidas, material foi localizado e catalogado, e o inventário final nunca foi consolidado porque nunca foi completado. O que foi enterrado em locais que as buscas não cobriram, o que permanece em pontos do mapa americano que nenhum investigador ativo conhece, continua lá, sem deterioração suficiente para a inoperância. Sem linha de investigação ativa, trabalhando para fechar essa lacuna, porque a linha dependia de Keyes, e Keyes encerrou essa dependência em dezembro de 2012. Keyes projetou um sistema para operar independentemente de qualquer vítima específica, sem alvo predefinido, sem motivo identificável. O sistema era autônomo, funcionava pela própria existência, não pela intenção ativa de quem o havia construído. E quando quem o havia construído foi removido, o sistema continuou exatamente como havia sido projetado para continuar. A morte de Keyes não encerrou o método. Encerrou o operador. O método, por design, não precisava do operador para existir. Precisava do operador para ser ativado. Para ser desativado, precisaria de um inventário completo que nunca foi produzido. Ninguém com esse conhecimento está vivo. O FBI encerrou o arquivo. O método não foi encerrado porque o método não estava no arquivo. Estava em locais que o arquivo não cobre, em coordenadas que nunca foram fornecidas, em casos que nunca foram confirmados. Está no que Keyes escreveu na cela e que permanece sob sigilo sem prazo de liberação. Está no número que ninguém confirmou publicamente porque confirmar exigiria admitir que 11 é apenas o que foi possível documentar, não o que aconteceu. Israel Keyes planejava o assassinato antes de decidir quem ia morrer. Planejou também o encerramento. Planejou o que revelaria e o que não revelaria. Planejou o timing da própria morte com a mesma precisão com que havia planejado tudo o resto. E planejou, com a mesma lógica que orientou cada decisão operacional, ao longo de mais de uma década, o que permaneceria depois que ele saísse. O Arquivo Federal diz que o caso está encerrado. O método diz outra coisa.